Se você tá animado para essa noite, já manda um emoji de animação aí, um vestido vermelho, dançando, palminha, assim, eu quero ver quem tá animado para nossa noite, para essa abertura do nosso Diz. Quem aqui já conhece o nosso trabalho, já nos segue no Instagram? Isso, a Jennifer, tô gostando de ver, gente. Então, Márcia, Maria Fernanda, isso, Maria maravilha. Raquel, David, coisa Olha boa. só, gostei desse termômetro aí do evento, vocês empolgados, porque é assim, gente, tudo que a gente for começar, a gente tem que começar mais empolgado mesmo, acreditando. Lógico que ao longo do processo, a empolgação acaba indo embora e a gente vai precisar da constância e da disciplina. Mas se já é difícil quando a gente começa uma coisa empolgado, imagina se começar desanimado. Então eu preciso que você esteja empolgado, no Márcia da Bahia. Isso mesmo, a Maria Nazaré pegou o emoji aí que eu falei da mulher dançando de vermelho. Então é isso, vocês têm que estar animados. Eu estou gostando desse termômetro aqui. Esse é o primeiro termômetro para ver realmente o efeito que esse desafio vai ter no seu ano de 2024, tá? Gente, para quem não me conhece, então, né? Tem gente que chegou por agora no nosso perfil do Instagram, ouviu aí, às vezes, recebeu uma mensagem do site, nossa, e se inscreveu, que às vezes caiu de paraquedas aqui. Meu nome é Laís, sou enfermeira, mestre e doutora em enfermagem, tá? E durante toda a minha carreira, enquanto eu estudava, fazendo mestrado, fazendo o doutorado, né, que o meu doutorado foi um doutorado PhD, que a gente fala, durante todo esse tempo, eu paralelamente estudava para concurso e também me trabalhava. Então, eu nunca fui aquela pessoa, só no início, lá na faculdade, né? Que nunca fui aquela pessoa que ficou só por conta de estudar, tá? Eu também tinha essa obrigação, minhas obrigações. Primeiro, fazer faculdade e depois eu trabalhava em um emprego, dois empregos, fazendo mestrado, doutorado e, enfim, consegui mesmo assim a aprovação em 4 concursos públicos, sendo 2 federais, o HC em terceiro lugar, o Corém como fiscal em primeiro lugar, Tá tudo. mudo, Laís? Tá falando que tá mudo? Eu tô escutando a Laís bem, gente. Não, Amanda, olha a sua configuração do seu. Eu também. Tá mudo? Eu tô escutando bem, gente. Mais alguém tá mudo? Ah, tá ouvindo bem. Ok. Então, ok, ótimo. Então vamos lá. Então foi assim, né? Aí eu fui aprovada em 4 concursos públicos, sendo 2 federais, e atualmente eu estou no município de Goiânia como enfermeira e também no Hospital das Clínicas, vinculado à Universidade Federal de Goiás. E aí, no meio de tudo isso, eu fiz mestrado, doutorado também. E no início eu pensava em ir para a academia e mudei os meus planos, eu mudei a rota para construir essa comunidade que nós estamos construindo aqui de enfermeiros aprovados, tá? Então, Márcia, dá uma olhadinha no seu dispositivo, celular, computador, tá? Se não tá mutado. E a Débora, né, Débora, quer falar um pouco sobre você e agora? Falo sim. Então, eu sou a Débora, gente. Eu falo que eu sou a irmã que a Laís não teve. A Laís é filha única. E eu também fiz. Nós nos conhecemos, a gente sempre fala essa história, mas para quem não nos conhece, a gente vai falar mais um pouquinho. Nós nos conhecemos ainda no ensino médio, tá? Eu e a Laís nos conhecemos desde essa época. E desde então, eu que influenciei a Laís para prestar para enfermagem, gente. Minha irmã é enfermeira, eu tenho minha irmã, minha cunhada são enfermeiras. Aí eu falei, nossa, Laís, enfermagem é o point, vem comigo. Vem comigo, ser enfermeira comigo. E aí nós prestamos o vestibular, passamos na Universidade Federal de Goiás. A nossa graduação foi durante 5 anos. Durante esses 5 anos, eu e Laís, nós trabalhamos muito. Em quase tudo, nós sempre trabalhamos juntas, né? Então, a nossa cumplicidade, a nossa amizade, a nossa confiança uma na outra, ela foi crescendo. Sempre nós trabalhamos muito bem juntos. Saímos da faculdade. No final do 5º ano, né, eu já prestei o primeiro concurso, fui aprovada no concurso do Estado de Goiás. E passei no concurso do Estado de Goiás, entrei no mestrado na mesma época, assim como a Laís, a gente sempre trabalhou e estudou,
tá bom? Fizemos o mestrado juntas, né? O mestrado pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Finalizamos o mestrado, passei em Brasília, no concurso de Brasília também. Fiquei lá poucos meses, eu já era casada, não era meu objetivo. E aí surgiu, né, o concurso do Hospital das Clínicas. Passei no concurso do Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas tem plano de carreira. Diferentemente da Laís, eu não tinha objetivo de seguir carreira acadêmica. Eu sempre gostei muito de estudar, mas nunca foi o meu objetivo seguir carreira acadêmica. Mas como o plano de cargos e salários do Hospital das Clínicas é bem atrativo, entrei também para o doutorado. Fizemos o doutorado, ela entrou um ano antes, mas a gente praticamente defendemos bem perto uma da outra, não demorou muito, não. E também fiz doutorado, né? Passei depois, né? A gente pensando no que a gente utilizar esse conhecimento vasto que nós conquistamos durante tantos anos de estudos, né? Graduação, mestrado, doutorado. E nós decidimos montar essa comunidade de enfermeiros aprovados pelo Brasil. E nós estamos aqui para sermos mentoras de vocês, auxiliar vocês nesse processo tão desafiador, né? E ao mesmo tempo tão gratificante quando você conquista, né, a sua aprovação, que é essa jornada de concursos, também de residências, que nós também trabalhamos, e assim vamos seguindo, tá, gente? Então, pessoal, eu e Débora, com toda essa história, nós criamos a comunidade, o método de estudos do enfermeiro aprovado. Essa é uma metodologia para guiar você para alcançar a sua aprovação em qualquer concurso público do país, seja federal, municipal, estadual. A gente passa por todas as instâncias, né? Federal, municipal, estadual, eu e a Débora, e não importa, porque o que faz a diferença é saber estudar. Você saber estudar corretamente e com direcionamento. Então, se você quer passar, é aqui com a gente mesmo que você tem que estar. É aqui, você está no lugar certo, você chegou no lugar certo e hoje nós vamos te mostrar o caminho das pedras por meio do desafio. Mesmo que depois você não continue andando com a gente, eu tenho certeza que você não vai estudar nunca mais do mesmo jeito se você seguir o desafio. Além de que tem prêmio para quem ganhar o desafio, né? Que é sensacional que a gente está preparando. Então, eu quero ver com vocês aqui. Hoje a gente vai começar esse desafio, que vai ser uma aula com conteúdo riquíssimo, riquíssimo, e que se vai encerrar no dia 17, tá? No dia 16, encerra o desafio, e no 17 a gente tem a última aula, e que vai ser uma aula muito, muito especial, e que vamos divulgar o ganhador do desafio Você Enfermeira Aprovado 2024. É muito importante que você deixe essas datas marcadas na sua agenda, porque a gente desenhou um mapa, um passo a passo para você trilhar durante o desafio. E você precisa estar antenado ali no grupo secreto do WhatsApp, porque a gente vai passar as coordenadas por lá. Em determinados momentos, se a gente sentir necessidade, a gente pode até abrir o grupo por uns 30 minutos, uma hora no máximo, para não incomodar as pessoas, não incomodar ninguém, para a gente fazer essa troca, esse bate-papo, tá bom? Então, todo mundo aí já está com as datas marcadas, entenderam como é que tá as datas, e a gente também vai dar o feedback do estudo de vocês, né, no final do desafio, na reunião do dia 17. Então, a gente começa o desafio amanhã, tá? Mais para frente aqui, o nosso studente, que é o nosso apoio, ele vai mandar aqui o link para vocês cadastrarem o e-mail na plataforma. Não entendi a data. Hoje a gente vai explicar tudo do desafio. O desafio começa amanhã. Então, vai de quarta a terça-feira, dia 16. Dia 16 encerra o desafio e no dia 17 a gente vai ter outra aula ao vivo aqui no Zoom como essa, para falar quem vai ser o ganhador e também dar os próximos passos e coordenadas para vocês. Então, a gente começa hoje oficialmente, vamos até o dia 17, sendo que o desafio mesmo é de amanhã até terça-feira, 7 dias de desafio, que é justamente para vocês entenderem aí como é que vai funcionar, tá bom? Então, todo mundo entendeu a data? Você começar o desafio amanhã
e vai até terça e quarta é o nosso encontro de encerramento do desafio, tá E bom? lá, esse desafio, nós temos certeza, pessoal, que vocês não vão encontrar nada semelhante a isso. Não existe nada. Vocês terão acesso a tudo. A Laís vai explicar mais um pouquinho, mas vocês vão ter acesso à nossa plataforma exclusiva, a plataforma do enfermeiro aprovado, com tudo. Lá você vai fazer exercícios, vai fazer simulados, vai ser possível você avaliar o seu desempenho. Então, ó, já cola na gente. O celular desligou, posso repetir sim. Nós vamos iniciar, hoje inicia o desafio, né? Nós vamos explicar tudo de como vai acontecer, mas todos os dias vocês vão ter um desafio até o dia 17 de janeiro, tá? No dia 17, nós vamos finalizar com a super aula. Hoje nós vamos dar uma aula super especial e no dia 17 também. Mas durante esse período, entre hoje e o dia 17, vocês serão instruídos de como irão realizar esses desafios. Vai ter um passo a passo de como esse desafio vai ser realizado. Vai ficar gravado? Vai ficar gravada a nossa aula, tá, gente? Então, vai ser um desafio exclusivo para quem está aqui na nossa reunião do Zoom, tá? Só vai ter acesso quem está aqui conosco e quem tem o passo a passo. Você vai aprender de forma detalhada a como manusear a plataforma, como você vai estudar esses dias. Literalmente, você vai estar com a faca e o queijo na mão, você vai cortar o queijo, apenas, tá? E Esse é o aí seu papel. esse é o seu papel, né? A gente vai te entregar tudo, nós vamos te auxiliar, vamos explicar algumas coisas relacionadas a como a gente vai dar uma aula muito importante. Se você seguir esse passo a passo hoje, é o plano perfeito, gente. É o plano perfeito para sua aprovação nesse ano de 2024. E eu quero saber aqui, ó, quem aqui está pensando, qual concurso que você está pensando em prestar esse ano, qual que é o seu objetivo, você já colocou como meta? Quem vai prestar CNU, quem que vai Está federal, federal, a Magda. Qual concurso federal? CNU, Magda? TJ, depois vamos colocando aí, mas tem quem diz CNU, ótimo, ótimo. O CNU, aham. Principal, quero prestar todos. No início eu também vou fazer do Mas, teste, gente, né? assim, a gente aí, ó, tem tribunal, ótimo, ótimo, municipal. Sim, gente. E o nosso, e nesse nosso projeto, né, Laís, que é tão valioso, você vai ter todo acesso a esses conteúdos, tá? Conteúdos para concursos estaduais, concursos federais, tá? Prefeituras, você terá acesso a todos os conteúdos relacionados a esses concursos. E tá tudo muito, muito, muito bem escolhido, muito bem detalhado. Vocês irão aprender a estudar. Então, assim, gente, não deixe essa oportunidade passar, porque será uma oportunidade riquíssima para vocês de como você vai estudar. Gente, hoje tá assim, perfeito. Então, vai nos seguindo aí. E essa é a nossa missão, né? Antes da continuidade, a gente começar a entrar no conteúdo, se tiver alguém que não sei por quê, às vezes alguém te passou esse link aqui dessa aula e você entrou aqui de paraquedas e não está no grupo do WhatsApp, sinaliza aqui no chat, por favor, para a nossa equipe, né, colocar aí o link do grupo do WhatsApp, porque tudo vai ser por lá. Tá? A nossa comunicação durante o desafio vai ser por lá, então você precisa estar no grupo do WhatsApp, tá certo? E não sai de lá para não atrapalhar você nesse processo. E aí, durante o conteúdo em que eu e a Débora vamos falar, der aquela virada de chave em você e sua mente explodir, você falar assim, meu Deus, isso eu fazia errado, isso eu tenho que mudar. Eu quero que vocês digitem a hashtag aí, vou ser EA 2024. Essa vai ser a nossa comunicação, vou ser EA 2024. Porque você Se tem você que já já quiser gravar, né, Laís? Tirar um print da tirar tela, uma print marcar da a aula. gente Está antes. mudando a sua rota agora em 2024 para ser aprovado em concurso.
Já pode tirar aí, isso aí, Amanda. Já tira o print, posta a gente lá no Instagram. Parte do desafio vai ter isso também, tá? Pra gente deixar esse combinado, então, pra gente se motivar uns aos outros. É isso, sabe? Que a comunidade ela gera. E esse, inclusive, é o diferencial de quando às vezes a gente está fazendo mentoria individual, essas coisas. Gente, a nossa última turma de preparatório para EBSER, o pessoal super unido, era se dava forças, é muito bom. Isso é a força da comunidade, sabe? Até a psicóloga que acompanhou nossos alunos da última vez, ela sempre falou isso, a força da comunidade da gente se dar. Então é isso, todo mundo com essa força, Bolsa Cereá 2024. Porque essa é a nossa missão. A nossa missão é te mostrar o caminho. Ver para você pegar aqui até o final do ano, pegar o diário oficial, seja da União, dos estados ou município, e ver o seu nome escrito no diário oficial dentro do número de vagas, né? Não só classificado para nunca ser chamado, mas dentro do número de vagas. E assim, mas quando eu tô falando que eu quero que você feche os olhos agora e veja seu nome no diário oficial, no concurso que você está sonhando aí, o pessoal falou do CNU, do TJ. Quando você fizer isso, eu não quero que você veja só seu nome no diário oficial. Eu quero que você veja tudo que a sua vida vai mudar por causa dessa decisão de ser um enfermeiro aprovado em 2024. Tudo que envolve o fato de ser concursado. Eu tô falando, sabe, de ter um salário digno. Quantos não têm ainda um salário digno? Eu tô falando de estabilidade, liberdade financeira para você realizar os seus sonhos, comprar a sua casa, fazer aquela viagem que você às vezes sonha desde a infância. Um dos meus primeiros feitos foi para viajar para a Disney, quando eu me tornei concursada, porque eu ainda não tinha filho. Voltei depois de novo com filho, mas foi um feito que eu só consegui porque eu me tornei enfermeira aprovada. E é isso que eu quero que você visualize agora. Eu quero que você visualize a vida que ser um enfermeiro aprovado pode te proporcionar. Porque ser enfermeiro aprovado, gente, é isso. É concretizar esse merecimento, esse reconhecimento que você deseja. Gente, ninguém forma e vai para o mercado de trabalho querendo falar assim, eu quero ir para o mercado de trabalho ganhar mal. Eu quero ir para o mercado de trabalho para trabalhar horas exorbitantes e ter um burnout. Eu quero... Ninguém tem essa intenção quando decide ser enfermeiro. Então, eu sei, você sabe que você quer sim ter uma vida digna profissionalmente. E hoje, na enfermagem, a melhor forma de você conseguir isso é via concurso público. Mas, gente, concurso público que te dê um salário digno, porque também tem concurso público que paga super mal. Isso a gente nunca vai incentivar os nossos alunos. A gente sempre quer incentivar os concursos de alto nível. Às vezes tem concurso municipal. Meu concurso municipal, por exemplo, paga super bem. Eu ganho quase 10 mil num concurso municipal. Mas, assim, tem concursos que pagam mal. Então, saibam escolher também, porque você merece. É para isso que você formou, para você ser um enfermeiro aprovado em 2024. Então, pessoal, vamos A concretizar isso. Valéria, ó, a Laís, ela falou assim: ó, já estou me imaginando chorando com a emoção. Vou ser EA 2024. É isso mesmo. É É isso. uma emoção assim, gente. Você nem lembra que você passou horas a fio estudando. Nem lembra, né, Laís? Não, esquece. E aí a gente vai, então, literalmente, né, te entregar essas ferramentas para que você se diferencie, se torne esse enfermeiro aprovado, usando o método do enfermeiro aprovado, que vai ser totalmente gratuito nesses 7 dias para você. Você vai aprender muito, eu tenho certeza disso, porque essa metodologia, ela já foi testada por nós, validada por nós. Temos 7 aprovações nas costas, inclusive nas primeiras colocações, e não temos nenhum ano de enfermeiro aprovado, constituído, e já carregamos aí dezenas de aprovações. E estamos esperando ansiosamente o resultado da EBSER, porque os nossos alunos saíram, muitos alunos saíram muito bem. E a gente está assim, ó, só esperando para ver o nominho deles lá.
Então, pessoal, como a Laís falou, nós temos uma metodologia, a metodologia do enfermeiro aprovado, né? Que nós desenvolvemos com as nossas 7 aprovações. A Laís passou em 4 concursos, sendo 2 federais, e eu passei em 3 concursos, sendo um federal e o GDF, né? E nós desenvolvemos uma metodologia. Além da gente desenvolver essa metodologia, a Laís, ela tem uma experiência com concurso público. A Laís já deu aula em alguns cursinhos aqui do estado de Goiás. Então, a gente consegue aliar, a gente associando a nossa expertise em concursos. Laís já teve a oportunidade de ser banca, ela sabe como é que funciona, me passou todas as coordenadas. Então, assim, a gente tem um conhecimento amplo, vasto sobre esse assunto, né? Então, você pode ter tentado vários concursos públicos e não saber por que que você não passou. Às vezes a gente fala assim, gente, o que que acontece? Eu estudo, estudo, estudo e nunca sou aprovada em nenhum concurso público. O que que acontece? Vi toda a matéria e na hora que eu chego para fazer a prova, parece que tudo que eu estudei me some, dá aquela agonia, aquele desespero. E aí? Então, gente, mas nessa aula você vai aprender. Gente, nós vamos te dar assim um conteúdo que as pessoas elas não dão, tá? É um conteúdo muito rico de como você ser aprovado em um concurso público. E são os efeitos naturais, né? A gente vai te ensinando e as coisas vão fluindo naturalmente. A partir da aula de hoje, você vai aprender como começar a estudar, saber que estudar não é sentar e ler uma coisa apenas, não. Ler não significa estudar, tá? Assistir Não é vídeo só também, ler. e assistir Hã? vídeo, e E assistir vídeo. assistir também, justamente, assistir vídeo também não significa estudar. O que que eu preciso fazer mais? Segura aí que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, o que que vocês vão ser? O que que nós vamos, a nossa função como mentorados? Nós vamos direcionar vocês para um estudo eficaz, um estudo efetivo. O que estudar? Não é assim pegar aquilo, ai, não sei o que estudar, vou estudar, sei lá, um assunto que nunca cai na prova. Gente, claro que nosso objetivo, né, é estudar todo o edital. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Por enquanto, a gente vai crer que ainda é possível. A Você gente. começa pré-edital, porque o problema é começar Isso, pós-edital, você tem 2 meses para estudar um edital ju- gigante. Então, essa é a justamente. primeira coisa que Então, você tem que colocar na sua cabeça. Você tem nós que já estar estamos começando, ó, hoje, pensando lá na frente. Ah, eu quero passar no concurso tal, no concurso da prefeitura, ou eu quero passar no CNU, enfim, você quer passar em um concurso. Então, nós vamos te direcionar de forma efetiva para estudar para um concurso público, estudando disciplinas que mais caem, né? A gente vê aquela qual é a banca, estudar pela banca, saber o que a banca gosta mais, o que a banca cobra mais, tá bom? Ter a tranquilidade, né, de saber que você não vai precisar se preocupar em procurar material de estudo, gente. Você não vai precisar procurar material de estudo. Nós vamos entregar para você, através da nossa plataforma, aquilo que você precisa estudar. Porém, você deve seguir todas as instruções, todos os passo a passo para que o seu estudo seja efetivo. Não é só assistir uma videoaula, não é só ler, sei lá, uma resolução, uma lei, um decreto. Não, não é só isso. Você precisa praticar o método OPC que a gente vai. Quem é nosso aluno sabe o que é o método OPC. Você vai aprender a como estudar. Além disso, vocês vão ter pessoas experientes guiando vocês nesse processo. É como nós já falamos, nós já passamos por essa fase de concurso. Nós atingimos o nosso objetivo. Atualmente, para mim, que sou casada, tenho filho, para mim, o concurso do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás é o melhor concurso do nosso estado, né, da nossa região. Eu não tenho pretensão de ir para outro estado. Então,
quer dizer que eu já cheguei aonde eu queria estar. Até o momento, esse é o meu objetivo, sempre foi meu objetivo de vida, esse, a não ser que surja um ou outro concurso que, né, que tenha um plano de carreira legal e que faça valer a pena. Mas, para mim, eu estou super satisfeita, porque era o concurso dos meus sonhos, tá bom? Além disso, nós vamos te ensinar a estudar de forma correta. Ai, Débora, tem uma forma de como estudar? Sim, existe uma forma correta de estudar. Não é só você ler, não é só você assistir uma videoaula. Você vai aprender a estudar de forma correta, de forma efetiva, vai saber qual estratégia utilizar, qual ferramenta utilizar durante o seu estudo, tá bom? Como é que você vai fazer revisões? Como é que é feito revisão? Precisa realmente fazer revisão? Será que é mais importante, fazer revisão ou eu ver um assunto novo? E aí, me conta, o que você acha mais O que você acha? importante? Se você tivesse atrasado nos seus estudos, me responda aí no chat. Eu vou pôr essa pergunta da Débora. Você está atrasado. Aí você tem 5 assuntos para revisar e 2 assuntos novos. O que você vai fazer? Ver os assuntos novos ou revisar? O que você escolheria? Me fale aí no chat. Revisar, Amanda, revisar. revisar. Larice, revisar. Isso mesmo, revisar. Isso Isso. mesmo, tô Ainda gostando. bem que vocês já estão começando de correta, Doutrinado. viu? Já estão Vocês doutrinados. vocês já ouviram aquela frase clichê? Sem revisão não há aprovação? Gente, essa é a frase clichê e é o que nós acreditamos. A neurociência, ela nos ensina isso, a importância de revisar. Por quê? Agorinha a gente vai conversar mais sobre isso. Entendeu? Então você vai aprender a estudar e você vai utilizar toda a sua, né, capacidade neural de entender um assunto, revisar um assunto. Deixa eu ver aqui o que foi que ela falou. Na verdade, Cristiane, eu fico ansiosa e começo a estudar de tudo. Deixa eu falar para você. Por isso que é bom, a nossa plataforma tem os conteúdos que você vai estudar por dia. Tá? Não tem Tem tempo de você ficar adiantando nada. Não tem, tá? Eu vou dar um exemplo que eu acho bacana a gente utilizar exemplos da nossa realidade que a gente passou. Nós temos uma aluna, ela ainda é nossa aluna, só que nós ainda utilizávamos a planilha, né? E nela a gente colocava os assuntos a cada 15 dias, a gente renovava. E essa aluna, ela tinha muita dificuldade de fazer revisão, porque enquanto ela via assuntos para estudar, ela não revisava, ela queria usar o tempo só para estudar. O que eu tive que fazer? Eu tive que eu falei, não vou colocar de tal dia a tal dia você vai ficar sem assunto e você vai revisar porque você está com a revisão atrasada. Ela falou assim, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava começando a fazer as provas e aí quando eu fui ver, eu deixava de fazer a prova na metade, porque tipo assim, eu não lembrava. Eu falei, tá vendo? Foi desobediente. A gente precisa ser obediente aos nossos mentores. Então, gente, Confiar no isso, justamente. E assim, pessoal, quando a gente fala que a revisão, sem revisão não há aprovação, e isso é verdade, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais, mas por quê? Espera aí que vocês vão saber, tá? E além disso, alcançar um bom desempenho, um alto desempenho na realização das questões, dos simulados, esse vai ser o nosso principal objetivo. Eu tenho certeza que se você seguir todo o passo a passo que nós vamos te dar aqui, vai ser a faca e o queijo na mão, eu tenho certeza que de uma semana para outra você já vai notar diferença na sua aprendizagem. Da forma como você está aprendendo, se você utilizar tudo que a gente falar aqui, eu tenho 100% de certeza que vocês vão falar assim, Débora, você estava certa, Laís, vocês estavam certas, porque eu sou outra pessoa. Várias vezes nossos alunos falam, gente, depois de anos, eu tenho quase 40 anos e agora que eu estou aprendendo a estudar. Vários alunos nossos fizeram esse comentário, nos deram esse relato, e a gente fica tão feliz, gente, tão feliz de ver que a evolução de vocês, o tanto que isso é importante para nós, tá? bom demais para ser verdade, né? Só falar
a Márcia, eu quero desenvolver a forma de estudar para concurso e desenvolver minha cabeça para aprender a memorizar as coisas na cabeça. A Magda, faz tempo que eu não estudo e tenho 5 pós-graduações. Então, realmente são todas coisas que passam pela gente, são assim, sofrimentos que a gente enfrenta no processo de estudos, às vezes muito tempo sem estudar, você perdeu o hábito, ou também você estuda e não vê resultado, né? E aí vai ficando triste e perdido. E aí, quando você chega nesse ponto, Magda, Márcia e outros que se identificam, você tem 2 opções. Ou você deixa como está e desiste do seu sonho, tudo bem, ninguém vai te julgar, mas assim, assuma, assuma. Ou você vai fazer algo diferente. Por quê? É o que eu também sempre falo, gente, atitudes iguais geram resultados iguais, atitudes diferentes geram resultados diferentes. Então, você precisa ter atitudes diferentes para ter o resultado que você quer da aprovação. Mas tudo isso é possível. Trabalho, mesmo com trabalho, filhos, inclusive eu vou contar agora uma história para vocês para mostrar como isso é possível, tá? Porque parece que assim, nossa, mas isso que a Laís e a Débora tá falando parece bom demais para ser verdade. E eu sei que às vezes você pode estar assim receoso, reticente em acreditar, porque você achava assim que ser enfermeiro aprovado era algo muito difícil. Reservado, sabe, para aquelas pessoas mais inteligentes da turma, ou reservado para aquela pessoa que não trabalha e fica o dia inteiro estudando, porque ela tem todo o tempo do mundo disponível. Aí você fala assim, não, ser enfermeiro aprovado é para pessoa. Quem senta e estuda o dia inteiro, ou que não tem filho, não tem nada para fazer na vida, não tem emprego, ou sempre foi o mais inteligente. Mas eu te digo que não. O que eu quero te falar que é assim, se você está no lugar certo, você vai desenvolver as condutas corretas. A questão é como você está fazendo, porque não são os mais inteligentes. Tinha pessoas inteligentíssimas na minha sala que não passaram em concurso, seguiram outro caminho. Inclusive, hoje tem doutorado, trabalha no exterior e tudo mais, mas não passou, mas existe. Da mesma forma, se você quer fazer mestrado, doutorado, é uma estratégia de vida. Se você quer passar em concurso, é outra estratégia que você tem que seguir para mudar a sua vida, para você focar nisso. Então, eu vou te mostrar que isso é possível, né? E eu vou te mostrar isso no meio. A gente tem um depoimento de uma aluna, eu vou ler, vai ter um vídeo dela, a gente vai passar depois o vídeo para elas, mas eu não vou passar hoje para não delongar. Gente, a Bia, ela foi minha aluna de TCC na residência, porque eu já fui professora da residência na Universidade Federal de Goiás, e depois ela veio para mentoria conosco, uma bebê de 8 meses e trabalhando 40 horas semanais. E aquele emprego doido que cada dia coloca uma escala diferente, que ela programava a vida e o emprego desprogramava a vida dela. E essa era a realidade dela. E a bebê dela não dormia, que acho que esse era um fator muito agravante, né? 8 meses, ainda não tinha aprendido a dormir a noite toda, acordava várias vezes à noite. E ela só tinha depois das 6 da tarde para estudar, porque ela trabalhava de segunda a sexta, e os finais de semana. Foi sofrido para ela? Foi. Mas olha, com 4 meses de estudo direcionado, ela passou em primeiro lugar no município de Morrinhos e também foi aprovada em Campinas. Então, ela agora provavelmente ela vai para Campinas, já está chegando próximo para chamá-lo, está chamando mais rápido que o que ela ficou em primeiro lugar. E assim, é super possível. E eu vou mostrar isso agora para vocês. Vou começar a mostrar. Não temos campo suficiente, não temos valorização, temos que reinventar, colocar seu consultório, estudar sempre. Exatamente. Uma coisa não invalida a outra, tá? O Magda e Nazaré. É possível. Por exemplo, eu e Débora temos nosso concurso, estamos aqui com vocês fazendo um empreendimento paralelo. É possível você ter seu consultório de enfermagem, tá? Conheço muitas enfermeiras que têm um consultório, principalmente de estética e feridas, que hoje está abrindo mais. Em um período, elas tinham um consultório, passaram no concurso. Aí o que elas fazem? Trabalham meio período no consultório e meio período ficam no concurso. Totalmente possível, é totalmente possível, tá? E salário de 10 mil é pouco. Assim, dependendo da sua realidade de vida e do seu estado, mas depende também se é 10 mil líquido ou 10 mil bruto, né? Vocês estão vendo a tela aqui que eu estou compartilhando com vocês? Adoro. Então, né, a gente já deu as boas-vindas para vocês. Essa aqui é a Bia, tá? Inclusive do aniversário da filha dela, de 1 ano, que eu falei que foi aprovada em primeiro lugar em Morrinhos. Ela deixou esse depoimento escrito, eu vou ler rapidamente para vocês verem como que era a realidade dela, e eu quero que vocês coloquem aqui se vocês estão
se identificando com isso. Meu nome é Beatriz, sou mentorada da Laís e da Débora e eu vim falar um pouco da mentoria do Enfermeiro Aprovado. Conheci a Laís durante a minha residência no HC em 2018 a 20, porque ela foi minha professora e orientadora. Eu decidi tentar uma vaga da mentoria, pois estava e ainda estou passando por um momento de readaptação de rotina e sabia que voltar aos estudos não seria fácil. No dia em que eu me inscrevi, informei o motivo pelo qual eu estava tentando a vaga. Eu estava retornando ao trabalho após uma licença maternidade e com uma bebê de 8 meses na época. E eu percebi que seria muito difícil dar esse passo sozinha, mesmo tendo uma excelente rede de apoio. Então, quando eu vi a postagem do enfermeiro aprovado no Instagram, eu percebi que era a hora. Foi a melhor decisão que eu tomei, pois todos os dias eu aprendo sobre estudar de forma efetiva e ativa. A Débora e a Laís me ajudaram desde o primeiro dia e me ensinaram que para aprender e ser aprovada é preciso ter constância nos estudos e revisar as matérias diariamente. Porém, para ser constante, não é preciso ser perfeito todos os dias. É necessário fazer todos os dias, nem que seja um pouquinho. Sendo assim, antes feito do que perfeito. Esse é o nosso lema. Inclusive, esse lema é tão forte para mim, gente, está escrito na minha agenda. Eu mandei fazer essa frase na minha agenda. E isso fez com que eu não desistisse do meu sonho de ser uma enfermeira aprovada. Sou grata a Deus por cuidar de mim e sempre colocar pessoas boas no meu caminho. Um abraço. Então, esse é o depoimento da Bia, que ela se tornou, deixa eu voltar, que se tornou uma enfermeira aprovada. Então, quem aí se sente, às vezes, como a Bia se sentia ali, sem foco, sem jeito de estudar, sem organizar sua rotina e precisa de um caminho, de uma orientação. Então, é para mostrar que é possível, mesmo com essa vida super corrida que a Bia levava. Como eu falei para vocês, eu e a Débora, a gente também trabalhava, eu trabalhava 60 horas semanais, fazia mestrado e fui estudar para o concurso do HC e eu passei em terceiro lugar. Então, é possível, né? Lógico que não é fácil, falando que é fácil, mas é possível. E aí, dentro disso, agora a gente fala assim, o que é que você tem que fazer para alcançar a sua aprovação? Mesmo que você nunca tenha sido o melhor aluno da sua sala, mesmo que você tenha esse pouco tempo para estudar, Débora, é possível? Será realmente? Laís, claro que é possível. Sim, gente, é possível a gente, vocês, assim como nós éramos boas alunas, eu e a Laís, na graduação, nós sempre fomos boas alunas, mas o que acontece? Existiam pessoas que tinham desempenhos melhores que nós, às vezes, durante a graduação, a pessoal. Então, e às vezes nos deixava um pouco, porque querendo ou não, a gente tenta se comparar. E por isso que quando vocês foram ver, o ideal é a gente se comparar com nós mesmos, a nossa evolução, porque cada pessoa tem uma realidade. Nós temos o método do enfermeiro aprovado, ele tem como base um princípio que pouquíssimas pessoas elas utilizam, que é o processo da neuroaprendizagem. A gente vai lá, a gente te ensina a estudar. Tá? Então, o nosso método, ele vai te guiar nesse caminho. Débora, mas o que esse método vai me guiar? Esse método, ele tem um passo a passo. E como eu vou seguir esse passo a passo? Nós vamos te ensinar. Tá? Então, gente, o nosso método, ele é baseado nos estudos, nas que a gente vai falar logo mais, nos simulados, nas avaliações de desempenho, mas além disso, nós precisamos ter o controle emocional. Como assim? Sabe aquela pessoa que tem um desempenho maravilhoso que você fala assim, nossa, não tem como não passar em um concurso público, assim como a Laís falou. Nossa, mas essa pessoa ela é tão esforçada, tão inteligente, eu não entendo como essa pessoa não passa. É isso, a pessoa às vezes ela tem um grau de ansiedade muito excessivo. E no momento que chega na prova, ela começa a ter descargas adrenérgicas e em muitas situações que vão, né? Sabe, dar aquele. Quem já ouviu falar naquele brão?
Alguém aqui já fez prova e parece que deu aquele branco? Conta aí pra mim, gente. Durante a prova. E depois, quando você vai rever a prova, você fala assim: como eu errei essa questão? Fala aí, gente. Conversa aí comigo aqui no chat. A Maria, a Gabriela sempre. E vocês já pararam para pensar que isso está extremamente relacionado ao seu controle emocional, à sua ansiedade? E isso a gente pode trabalhar durante a mentoria? A Nazaré também, eu também. Gente, esse é um dos grandes fatores de muitos alunos, não é de um ou outro, não, de vários, não estou falando só de nossos, não. Tá? De muitas pessoas inteligentíssimas que não passam em concurso público. A pessoa estudou, a pessoa se dedicou, a pessoa tinha excelentes notas, só que ela tinha um problema. Ela era ansiosa demais. E o que fazer com a ansiedade? Por isso que no nosso curso nós fazemos, né? Lógico que é interessante a gente fazer simulados, né? Como a gente fala, é simular uma prova, mas de fato, você treinando esse processo, você vai começando a se familiarizar com o processo. Como assim, Débora? Como é que eu vou me familiarizar com esse processo? Seu cérebro vai entendendo que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Da mesma forma, um conteúdo. Quando eu sou exposta, você já viu muitas pessoas, vou dar um exemplo aqui, gente. Vocês já viram pessoas que são muito envergonhadas? Um exemplo. Só que aí, ou por conta da faculdade, ou por conta do seu trabalho, ela precisa fazer apresentações. E aí, com o passar do tempo, isso já vai se tornando algo rotineiro para ela, e ela esse estresse, essa ansiedade, ela vai reduzindo com o passar do tempo? Vocês já perceberam ou vocês já viveram isso? Hein? Eu quero ver as pessoas conversando comigo. Vocês já conheceram alguém que, por exemplo, é da mesma forma com provas? Por isso que a gente simula. Por isso que nós vamos simular, porque quanto mais vezes vocês forem expostos a uma situação, né, que exige de você controle, da sua ansiedade, paciência, você vai respirar, você vai utilizar técnicas que você precisa durante esse momento, você vai se com o processo. Nós não estamos falando em dar tiro para todo lado. Eu e Laís, nós não pensamos dessa forma. Porém, mesmo que às vezes a pessoa, ela tem um concurso-alvo, mas vai e aparece um ou outro concurso que nem era o objetivo dela. Ah, mas eu acho que eu vou prestar esse concurso aqui para eu treinar, para em condições, para me ver como eu reajo conforme aquela circunstância que eu estou vivendo. Então, quanto mais vezes a gente for exposto a essa circunstância, mais o nosso cérebro começa a entender: ah, eu não preciso ficar tão ansioso. Eu não preciso, porque você vai ficando familiarizado com essas situações, tá, pessoal? Por isso que a gente está falando de simular, e se tiver uma outra prova, um outro concurso durante esse processo, e você já ir treinando a sua ansiedade, é um ótimo caminho. Por isso que a gente fala da importância não só da nossa metodologia, mas também do controle emocional, porque nós percebemos que o controle emocional, ele pode ser o seu grande aliado ou ele não ser nem um pouco seu aliado, te levar, ó, lá, infelizmente, levar a sua aprovação, né? Muitos dos nossos alunos relataram: nossa, eu fiquei tão nervosa, eu tive crise de ansiedade tão forte, tive episódio de diarreia na prova. Mas por que isso, né? Por mais que a gente fale, lógico que existe, né, alguns fatores que envolvem algumas pessoas, né, tem que entrar com medicação, e tudo a gente orienta, gente, às vezes fazer psicoterapia. Então, nós tentamos ver cada aluno de forma geral, de forma holística, cada um tem uma particularidade. Qual que é o seu desafio nesse momento, né? Então, gente,
nós vamos, Laís, eu acho que pode até passar para a gente. Nós vamos tudo que, se você tá aqui, você tem um objetivo, né? Como que você tá hoje? Qual que é o seu diagnóstico situacional? Eu estou desempregado, eu estou trabalhando em 3 empregos, que isso já aconteceu, tá? Ou eu tô ganhando um salário bem irrisório, assim, um salário que não consegue cobrir nem as contas do mês, eu tenho que ficar trabalhando em diversos empregos. Tá? Quais são as suas fortalezas? Não, eu tenho esse ponto, eu sou dedicada, eu estou com vontade de mudar de vida, né? Quais são as suas fragilidades? Às vezes eu não tenho tanto tempo para estudar, não tenho tanto tempo para me dedicar, não é verdade? Então, pessoal, a gente quer tornar esse desafio um desafio alcançável para você. E o nosso objetivo hoje é falar dos 5. Vocês estão me vendo? Tá me vendo, Laís? Vendo? É porque como eu tô na apresentação, eu não tô Ah, vendo não dá. vocês. Não tem problema, não. Tá. Ah, tá vendo. Tá. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre os 5 pilares para um plano perfeito de aprovação em 2024. Débora, esse é o ouro para vocês, gente. Vamos desvendar o ouro agora para vocês. Se você seguir esses 5 pilares, você será aprovado ainda esse ano, tá? E quais são esses 5 pilares para a aprendizagem? O primeiro pilar, ele é o pilar assim de adultos, de homens e mulheres que estão decididos a mudar de vida. Que pilar é esse? Disciplina. Disciplina. Adultos, eles fazem o que precisam fazer, eles não fazem só o que eles querem. Tá? Então, pessoal, disciplina é você fazer aquilo que precisa ser feito, você querendo ou você não querendo. Se você se dedicar a estudar 1, 2, 3 horas por dia, você vai fazer isso em 1, 2, 3 horas por dia, nem que seja no horário do almoço, ou nem que seja você acordando 1 hora antes do horário que você acorda, e nem que você durma 1 hora depois do seu horário de praxe, tá? Então, disciplina é fundamental durante esse processo de estudos, tá? Se você tem um foco, o meu foco é passar em um concurso público. Sim, você vai passar em um concurso público se você tiver disciplina. E a disciplina anda junto com a constância. Ai, Débora, como assim constância? Constância não significa que você vai fazer a mesma quantidade de estudos todos os dias, porque podem surgir eventualidades. Constância é você fazer todos os dias, nem que seja um dia você dá o seu melhor é 2, 3 horas. Outro dia, o seu melhor pode ser 30, 40 minutos. No outro dia, pode ser 2 horas. Mas você é constante. Constância é você fazer todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. E isso vai se tornando um hábito e você se torna uma pessoa disciplinada. Entenderam o primeiro pilar da aprovação? Quem aí precisa melhorar? Quem Construir é? esse pilar. Hã? Quem precisa construir esse pilar, construir a disciplina disso. Larissa. Por isso, gente, que nós, a Márcia também, por isso que nós colocamos na plataforma, quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver, que é muito importante que a gente coloca tudo que você precisa estudar no dia. Sabe quando você vai, vou dar até um exemplo aqui. Sabe quando, igual amanhã eu vou retornar para academia, porque eu tava de férias, né? A gente tava de férias, vai ser um tormento. Mas eu já falei que eu tô grávida, para quem não sabe, eu estou gestante, né? Eu estou de 4 meses. E aí, gente, meu desejo é ficar na cama, mas eu preciso ser disciplinada, já sou adulta, eu quero que meu filho nasça saudável, então eu preciso ter essa disciplina, mesmo cansada, mesmo com vontade de dormir, mesmo sonolenta, eu vou para a academia amanhã. Assim tem que ser você para estudar. Tá? Então, assim, é muito importante que você faça aquilo que precisa ser feito.
Gente, eu gostaria de colocar um parêntese que eu acho interessante nós só pontuarmos que, assim, às vezes pode ocorrer alguma eventualidade durante esse processo. Algum familiar adoeceu, ou meu filho, eu precisei levar meu filho no médico, enfim, pode surgir alguma eventualidade. E essa eventualidade te impede nesses momentos de. E tudo bem, entendeu? Então, pense dessa forma, tá? Além da disciplina, qual é o segundo pilar para a aprendizagem? A aprendizagem ativa, né? Que são o que é, Débora, essa aprendizagem ativa? É quando você produz por isso que ela é ativa, né? O seu ativo de aprendizagem. Ah, o que é ativo de aprendizagem? O ativo de aprendizagem é o seu resumo, é o mapa mental, é o seu flashcard. Por isso é que a gente sempre fala, quando você for estudar, você precisa fazer um estudo ativo. Produza o seu resumo eficiente. Ai, Débora, o que vai ter no meu resumo? O OPC, o que é, para que serve e como funciona. Ao O longo mapa do mental. desafio, só uma observação, ao longo do desafio, no dia do desafio que tiver mapa mental, a gente vai mandar as instruções de mapa mental lá no grupo. No dia que tiver flashcard, a gente vai mandar as instruções de flashcards para vocês lá, tá? Dentro do nosso aluno, quando entra para os nossos cursos, mentoria, a gente tem todo um curso, né, de 21 aulas explicando essas questões passo a passo, mas nós vamos mostrar para vocês o básico que vocês precisam para começar. Saber que isso existe. Alguém aqui já produz mapa mental ou flashcards ou faz resumo? Resumo eficiente, gente, né? Jornal não. Isso mesmo, é Conta aqui pra transcrição. gente. A Jennifer, não, só uma curiosidade. Qual será o prêmio? Não, isso a gente vai falar no final, tá, pessoal? Tô chegando lá. Amo, faço Tá. E flashcards. ótimo. Não sei como que faz. Nós vamos auxiliar vocês nesse processo, tá, gente? Então, sempre, o primeiro pilar da disciplina o primeiro pilar para a aprovação em 2024 é a disciplina, o segundo é a aprendizagem ativa. E os nossos alunos, tá? Os alunos enfermeiros aprovados, do enfermeiro aprovado, na nossa plataforma tem tudo, tipo assim, o que que você vai fazer, tá, gente? Inclusive o Que tempo que você você vai vai. separar para produzir esse ativo, tá? Tá? Além da aprendizagem ativa, a repetição. Como é que é a repetição? O que que é? É a revisão. E tem uma técnica muito interessante durante o estudo, que é a técnica sanduíche. Débora, mas como assim? Como é feito um sanduíche, gente? Não é pão nas beiradas, não é pão no começo e no final do sanduíche, e no meio do sanduíche não tem o recheio? O que tem de recheio? Ah, tem presunto, tem mussarela, tem hambúrguer, tem alface, tem tomate. Aí entre o recheio tá o quê? O pão. Tem o pão no começo e o pão no final. Então, a repetição, ela está relacionada à revisão. Como é que vai ser o seu dia? Pensando na técnica do sanduíche. Começar o seu dia com uma revisão. Tudo que você estudou no dia anterior, você vai iniciar com uma revisão. Essa revisão se chama revisão de 24 horas. Todos os nossos alunos precisam fazer, nós orientamos a fazer a revisão. Tá? No meio do sanduíche, não é o recheio, gente? Gostoso? Hambúrguer, queijo, mussarela, alface, tomate. É a matéria que você vai ter que estudar no dia. Você vai ter que estudar português, raciocínio lógico, por exemplo, e enfermagem, um assunto lá de enfermagem. Então, você começa o seu dia com a revisão, faz o estudo dessas outras disciplinas e finaliza o dia com a revisão diária. Que revisão diária é essa, Débora? Todas essas disciplinas que eu falei anteriormente: português, raciocínio lógico e enfermagem. Então, o seu estudo, ele vai basear em revisão no início do dia. A revisão, a gente chama ela de revisão de 24 horas. E no final, no meio, você vai estudar, né, todas as disciplinas e vai finalizar com a revisão diária no dia.
Entenderam? E aí, por isso, você Como? produz só uma observação. Por isso que você precisa produzir o seu ativo. Que você não vai conseguir fazer essa revisão de forma rápida se você não tiver feito um ativo. Aí, por isso que tem gente que fala assim, eu vou revisar, eu demoro demais. Sim, mas você demora, então, porque você está com problema na produção de ativo. E aí, durante esses, você não está conseguindo ouvir, outras pessoas estão ouvindo, se você, só para eu saber, porque Tá, eu acho que é um problema que às vezes entra pelo celular. entra e sai quem tá no Galaxy, que às vezes dá certo. Então, você precisa produzir ativo para que o passo 3, o pilar 3 funcione, o pilar 2 precisa estar bem constituído. Não entendi como é essa revisão diária. É do que eu acabei de estudar do mesmo dia? A diária é a 24 horas, que é a do início do dia. O primeiro pãozinho é a revisão de 24 horas. É o que você estudou no dia anterior. Isso. O último pãozinho para fechar o dia é o que você estudou no mesmo dia. É o recheio, Aí gente. é rápido, é uma revisão rápida. E para ela ser rápida, você precisa ter bons ativos. Por isso, os flashcards são fantásticos, né? E os mapas mentais. Lógico que vocês vão ter 7 dias com a gente, tudo isso gratuito, essas orientações que a gente vai falar para vocês. Qual seria o tempo ideal para a revisão de 24 horas? Oriento cerca de 20 minutos. 20 minutos para Gente, não é. e 20 minutos para imediata, que é a do mesmo dia, tá? Isso São já é plataforma para vocês, inclusive tudo isso já está calculado, tá? Esse tempo aí para vocês, tá certo? Entenderam essa parte, pessoal, da técnica do sanduíche, de repetição, revisão? Entenderam? Qualquer dúvida Tem também, as repetições. A gente vai trabalhar com vocês 7 dias, mas aí você tem essas duas revisões, a revisão semanal, que é de 7 dias, e depois fazer uma revisão mensal. Com 30 dias você tem que revisar aquilo. Por isso você tem que ter muito assim um cronograma, fazer um planejamento para você organizar essas revisões. Lembra que, dependendo da situação, a revisão é mais importante você começar a estudar alguma coisa nova sem revisar efetivamente. E além disso, pessoal, nos nossos alunos tem na plataforma isso assim, isso já é automático. Já cai o dia da revisão para ele, tá? Tanto a diária, tanto a semanal, a de 24 horas, a de 24 horas não, né? Só a diária mesmo. E a de 30 dias, tá? Sempre tem isso na nossa plataforma. Tá? E como é feito o quarto pilar? Então, o primeiro é a disciplina, o segundo é a aprendizagem ativa, o terceiro é a repetição ou revisão. O quarto é simulação. Ah, Débora, o que é simulação? É literalmente o nome, é você simular o momento de prova. Como é feita essa simulação? Fazendo simulados. Como nós escolhemos os simulados? Nós preferimos, se tiver disponível, os simulados relacionados à banca que vai elaborar a prova. Tá? E se não tiver prova da banca, pegamos, né? Vamos atrás, vemos bancas parecidas, bancas que se assemelham, né? A gente vai estudar um pouquinho e ver como se tem bancas parecidas, e aí vocês vão fazer provas de bancas parecidas. Além disso, para a gente não delongar, pessoal, precisa fazer a análise de desempenho. Nós sempre colocamos a análise de desempenho como um parâmetro para nós. Nós acompanhamos durante todo o processo, nós vamos acompanhar vocês durante todo o processo de evolução de vocês. E como é feito essa análise? Através dos simulados e das questões focadas, né, direcionadas que nós temos. Nós temos como analisar esse desempenho. Ah, mas aí, mas como assim, Débora? Eu vejo através do seu, a gente tem um simulado que a gente chama simulado de nivelamento, que é o simulado quando o aluno entra para a mentoria para a gente verificar aonde esse aluno está, para fazer um diagnóstico situacional desse aluno. A partir de então, nós vamos acompanhando através dos simulados e questões as fragilidades e as fortalezas do aluno, quais são as disciplinas que ele tem mais facilidade, quais ele tem mais dificuldade, e a partir de então, nós vamos direcionando o estudo dele para aquilo que ele tem mais facilidade ou dificuldade. Então, só resumindo, para a gente não atrasar tanto com o tempo. O primeiro pilar é a disciplina, tá? Não esqueçam da disciplina, sejam homens e mulheres disciplinados que são adultos e vão fazer o que precisam fazer.
tá? Aprendizagem ativa, criar os ativos de aprendizagem durante os assuntos, os estudos. Resumo eficiente, mapa mental, flashcard. A repetição, vou utilizar esses meus ativos de aprendizagem durante a revisão e vou utilizar a técnica do sanduíche. Iniciar o dia com a revisão de 24 horas, vou ter o meu conteúdo, que é o recheio do sanduíche, e vou finalizar meu dia com revisão. E não esquecer das revisões a revisão diária de 24 horas, de 7 dias e de 30 dias. Sem revisão, lembrem-se dessa frase mantra: sem revisão não há aprovação. Tá? Além disso, a realização de simulados é o momento que eu vou simular as provas que eu vou realizar, né? Vou estudar através da banca que elaborou as últimas provas, a banca que foi, que ganhou a licitação para realizar esse concurso. E além disso, eu vou verificar, né? Vou fazer a análise do desempenho, ver como é que eu evoluo a partir dos dias. Entendido, pessoal? Essa parte, esses são os 5 pilares para aprovação em 2024, tá? Entenderam? Gente, e tudo isso que a gente ensinou aqui para vocês, a gente já viveu na pele, tá? Então, você fala assim, Laís, eu entendi agora como é que faz, como é que é o ritmo desse dia, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque eu terminei a faculdade agora, ou eu já formei tem 20 anos, eu tô muito velho, eu não tenho tempo. Gente, nós já passamos, como vocês, temos alunos que passaram por essas situações e que eu mesma, quando eu estava na faculdade, fui estudar para concurso e passei ainda no final da faculdade. A Débora sumiu até antes de formar, porque com medo, mas a gente foi com medo mesmo, achava, ai, não, tem muita gente que está estudando mais, formado, tal, pode passar? Pode, mas eu também posso, né? Então, gente, tem gente que não estuda, que acha que não tem uma mesa confortável, não tem um ambiente favorável. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudava na cama, era um colchão barato que eu tinha ganhado de casamento, que o colchão afundou, ficou assim. Eu e meu marido, a gente dormia assim, né, do colchão. E uma das primeiras aquisições foi comprar um colchão quando eu passei no... Então, por quê? Porque isso não era desculpa. Eu tive que pedir ajuda financeira para o meu pai, para minha avó, para alguns tios, para conseguir arcar com esses estudos meus no início. Como eu falei, quando a gente foi prestar o HC, tinha 2 empregos, trabalhava 60 horas e fazia mestrado. Ou seja, quem quer não tem desculpa. Tá? Quem quer vai e faz, então você precisa querer, e nós somos a prova que isso é possível, os nossos alunos são a prova de que isso é possível. E agora eu vou apresentar o desafio para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui de novo a tela com vocês, agora do desafio. Deixa eu achar aqui, é esse. Estão vendo aí? Vocês vão receber esse PDF, tá? No grupo do WhatsApp. E essa aqui, né? A aula 1, que é a aula de hoje. E aí a gente vai explicar agora o desafio, tá? Essa aqui é a hashtag oficial do nosso desafio, sou EA. E amanhã, o primeiro desafio vai ser você acessar a plataforma. Como que você vai acessar a plataforma? Eu vou pedir agora para o David colocar aqui no chat o link. Esse link é um forms para quê? Só quem inscreveu o e-mail lá, ele é só para você pôr o seu e-mail e responder 2 perguntas lá. É super rápido. 3 segundos você faz isso. Coloca seu e-mail lá. Terminando a aula hoje, os e-mails que forem cadastrados lá, eu já vou cadastrar na plataforma. E aí você vai receber o e-mail de cadastro na plataforma. E aí você vai e pode já até acessar, dar uma olhada lá, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Como você vai manusear. Então aqui o David já colocou o link. Vocês já podem ir entrando aí e cadastrando. Por que que a gente vai colocar o link aqui? Se você está assistindo a aula gravada, a gente só vai dar esse link se você procurar algum dos administradores do grupo. Eu não vou colocar esse link lá no grupo secreto. Por quê? Vou colocar os desafios tudo lá. Porque preciso assistir essa aula. Porque senão depois vai ficar vindo me perguntando como que eu uso a plataforma, como que eu uso a plataforma, sendo que está na aula. Então tem que assistir essa aula para entender como que usa a plataforma. Então, se você está assistindo essa aula e quiser o link, procura um dos administradores no grupo, me fala que você assistiu a aula, que a gente te dá o link para você se inscrever depois, quem está trabalhando e não assistiu tudo, tá? Então, vocês vão ver que cada dia tem aqui, ó, para você ticar as suas metas. Então, primeiro dia, o nosso objetivo, a nossa meta para amanhã é ter foco.
vocês vão ver que as metas são complementares. Cada dia vai complementar a outra meta, tá bom? Então, o primeiro dia é você aprender a estudar com foco. Primeira coisa, você vai colocar seu celular no modo avião, porque senão seu celular vai ficar vibrando, aí você vê a notificação do Instagram, aí vê a notificação do WhatsApp e tudo tira o seu foco. Então, é foco total. Tirar o celular de perto ou colocar no modo avião é a primeira coisa a se fazer. A meta do dia é você começar a cronometrar o seu tempo de estudos. Ah, isso é bobeira. Não é. A gente tem inúmeros alunos, principalmente quando são alunos que têm dificuldade de concentração, eles começam a conseguir se concentrar mais quando começa a cronometrar. Você pode cronometrar, se você colocar no Google cronômetro, tem lá na nossa plataforma, eu vou mostrar para vocês, tem um cronômetro, tá? Para você cronometrar o tempo de estudo, ou seja, eu só vou levantar para beber água, eu só vou levantar para ir no banheiro, eu só vou fazer qualquer coisa depois que passar o meu tempo mínimo, que é de 30 minutos. E isso vai te dar um parâmetro para você descansar. Então, você estuda 30 minutos, no máximo 1 hora, tá? E faz um descanso. A gente sempre orienta 30, descansa 5. 30, descansa 5. Se você optar por estudar 1 hora, 60 minutos, você tem que descansar 10 minutos, que você descansa mais tempo. Para dar um tempo para o seu cérebro, isso é neurociência, acomodar as informações. Sabe? Mudar o disco, colocar nas caixinhas para você memorizar aquilo. Então, você vai pôr um cronômetro e aí você vai estudar por blocos. Quando a gente fala por blocos, é isso. Estuda, descansa, estuda, descansa. A cada 30 minutos, 5 minutos de descanso, tá certo? Isso é fundamental, não negligencie. É o que a gente falou, gente, é um método. Você tem que ensinar você tem que seguir um método. Não adianta vir falar, ai, não funcionou. Se não, segue o método. Tem que seguir. E aí, a próxima meta é você, junto com tudo isso, estudar as metas da plataforma, que a gente vai entrar agora na plataforma, e construir o seu primeiro mapa mental ou resumo eficiente do tema estudado. Observe que aqui eu não estou falando de flashcards ainda, que nós, aqui no nosso método, a gente usa o flashcard aliado à resolução de exercícios, que é uma meta para outro dia. Então, sua meta para amanhã é foco e concentração. Então, colocar o celular no modo avião, ativar o cronômetro, estudar as metas do dia da plataforma, que a gente vai entrar agora, e construir um ativo de aprendizagem. Vamos amanhã, lá no grupo, logo de manhã, a gente já vai falar sobre mapa mental e resumo eficiente para vocês fazerem. Então, a gente vai mandar alguns áudios agora, tá? Mas vão ser áudios focados para meta do dia, para te ensinar, porque não dá para colocar tudo aqui, te ensinar agora, fazer um mapa mental, senão a aula ia ficar gigante, tá? A gente não ia ter um tempo para isso. E construir o seu mapa mental, fez o seu resumo, você vai tirar uma foto, postar nos seus stories e marcar o enfermeiro aprovado usando a hashtag SouEA. Então, o Instagram tem que estar aberto para que vocês consigam ver as postagens? Sim, era a minha próxima fala. Se o seu Instagram estiver fechado, a gente não consegue ver as postagens. Nem que você abra, posta, né, para a gente repostar e depois fecha, tá bom? Tem que estar. E aí a gente vai ver ganhador, quem vai ganhar o desafio? Quem cumprir cada uma dessas, eu quero ver, você vai imprimir ou você vai colocar no PDF e vai ticando. Você vai marcar cada uma dessas tarefas como meta cumprida do dia do desafio. E lá na plataforma a gente tem como acompanhar o que você fez. Também tem que cumprir as metas do dia da plataforma, tá? E aí aqui eu não vou mostrar todos os dias, mas eu vou mandar para vocês esse PDF lá no grupo. Aí quem quiser já pode imprimir, tá em A4, porque aí a gente vai explicar no dia da meta, no dia do desafio, eu mando o áudio, ou a Débora manda o áudio explicando quais são as metas para o dia. Vocês vão ver que o foco do segundo dia do desafio é trabalhar a revisão. O foco do terceiro dia é praticar questões, tá? O foco do quarto dia é aprender a construir caderno de erros e trabalhar os seus erros de questões. A meta do quinto dia é revisão. A revisão semanal aqui também vai entrar aqui. Do sexto dia é revisão e exercícios. Vão ver uma quantidade grande de exercícios aqui, porque repetir faz parte do processo. E o sétimo dia é análise de desempenho e planejamento dos seus próximos dias de estudos. Então, assim, eu não quero que você pare de estudar no sétimo dia. Planeje a sua próxima semana e a gente quer ver esse planejamento seu também nos stories. Todos os dias vai ter uma postagem. Então, para você fazer com a hashtag e marcando a gente.
cumpriu todos esses requisitos, aí a gente vai olhar na plataforma como que você se foi na plataforma, tá? O desempenho na plataforma. O desempenho não é ter acertado mais questões, mas é ter cumprido o método, tá? Então, a gente vai olhar, na verdade, o cumprimento do método. A gente já está finalizando a aula, Magda, tá? Eu acho que vai até umas 9h35. Então, no último dia, dia 17, na aula 2, vai ser aqui no Zoom também, o link vai ser enviado no WhatsApp, e a gente vai descobrir quem que é o ganhador. Perguntaram, quem que vai ganhar? Eles vão ganhar 30 minutos de consultoria individual conosco, comigo e com a Débora, para você poder organizar de forma individualizada, conforme a sua rotina, o seu plano de estudos. Além de ganhar um cupom de R$ 200 também para entrar na nossa mentoria, se assim a pessoa desejar, tá certo? Aí, se quem ganhar em primeiro lugar não quiser o cupom, não sei, a gente passa para o segundo lugar, a gente vai falando vocês, mas eu acho que vai querer, né? Então, no último dia também a gente vai abrir vagas, né, para nossa turma do EUEA 2024, focados, né? A gente vai ter 2 subturmas juntos, 2 cronogramas, o CNU ou prefeituras e estados, que você vai poder escolher, tá? E aí é só esperar para tomar posse. Assim, você foi aprovado em algum momento desse ano e a gente contribuiu para isso. Eu quero que você marque a gente, tá? Marque a gente. A importância que o enfermeiro aprovado teve. Alguém virou a chavinha aí e viu assim, gente, eu não revisava, eu tenho que revisar. Eu não fazia ativo, eu tenho que mudar isso. Quem aqui já virou uma chavinha nos estudos hoje? Me conta aqui no chat. Eu não reviso, Paulo. Fala. Já vai no desafio mudar isso. Tenho Tem que que mudar mudar tudo. tudo. Ótimo que você descobriu. No início do ano. Tem para você E antes remodelar dos tudo. concursos, né, viu? Né? Depois que passar os concursos, ainda bem que é antes dos concursos. A Márcia E vai antes do mudar concurso. tudo. Tá vendo a tela da plataforma aí? Sim. Então, gente, essa é a nossa plataforma que vocês vão ter acesso. Então, lembrando, precisa cadastrar no Google, na planilha do Google Forms, planilha não, no formulário do Google Forms o seu e-mail. Terminando a aula, eu vou pegar os e-mails cadastrados, vou cadastrar. Você vai receber um e-mail. Olha se não foi para o seu spam ou para sua lixeira. Tá? Então, dá uma checada lá antes de achar que não recebeu, porque é 99% de certeza que você recebeu. Aí você Mas o pode pessoal tá falando aqui, Laís, que respondeu que ainda não recebeu e-mail. Calma, pessoal, a gente vai ter que cadastrar vocês na plataforma falar. ainda. Por isso que eu peguei o e-mail de vocês, tá? A Não gente na precisa aula do que nós vamos e-mail. fazer. A gente precisa do e-mail, a Laís explicou isso aí, mas é porque a gente precisa do e-mail para vocês terem acesso a. Não é frescura nossa, não, é porque só acessa a plataforma que a gente consegue colocar o e-mail para você ter acesso através do seu e-mail, entenderam, pessoal? Tá? Ansiedade. Entenderam? Tá, Olha a só, gente vai cadastrando vocês. tá? Aí a gente vai conversando lá pelo grupo. Aqui tá, né? Meu nome, olá, Laís, tal. Aqui é porque eu não zerei daqui de umas vezes que eu tava fazendo os testes. Esse é o panorama da semana. Você vai ver que você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias de estudos. E é isso mesmo, porque nós, juntando as revisões, juntando a revisão e o planejamento, é um dia de revisão e um dia de planejamento. Então, dão 7 dias o desafio, porque a gente conta também o tempo que você gasta para planejar a sua próxima semana, né? Você gasta tempo pensando, analisando os seus resultados, olhando. Lógico, quando você está dentro da mentoria, a gente já faz isso para você. Mas a nossa intenção, qual que foi a nossa promessa aqui para vocês? Você sair daqui sabendo estudar e conduzir seus estudos, sozinho ou com a gente, tá bom? Então, o que a gente colocou para vocês estudarem? Sistema Único de Saúde e PNI. Por que nós colocamos esses dois assuntos? Porque são assuntos transversais que qualquer concurso da face da terra que você for prestar vai te pedir SUS e PNI, tá? Então, aqui você vê o panorama da semana. Depois eu vou mandar outro vídeo também lá no grupo explicando de novo aqui para mexer. Aqui na lateral, ó, você tem tudo que você pode acessar aqui dentro da plataforma. Metas diárias, a gente vai entrar, é o que você vai acessar todos os dias. Lembra que eu falei para vocês aqui lá no PDF, que eu mostrei para vocês do desafio? Não tem lá, um dos tópicos é fazer a meta do dia
da plataforma. É aqui que você vai vir, meta diária. Então, aqui, meta diária, para mim, por exemplo, já apareceu. Ó, eu vou estudar Sistema Único de Saúde. Olha aqui, são 30 minutos de atividade. Então, eu vou estudar por 30 minutos isso aqui. Como que eu vou saber o que eu vou estudar? Você vai clicar aqui em cima, ele já vai abrir aqui. Eu não sei se está mostrando aí para vocês aqui. Apareceu o YouTube ou não? Sim, apareceu. Aí ele vai te levar para a aula aqui. Ah, essa da aula da EBSER. Gente, a gente está trabalhando, a gente está pegando, selecionamos as melhores aulas. Nós temos um E as banco mais recentes. e as mais recentes, por isso que é da EBSER, que não adianta eu pôr uma aula para você de SUS de 5 anos atrás, tá? Então, aí você vai ter essa aula, aí você vai ver assim, mas essa aula, deixa eu ver aqui quanto tempo que ela tem aqui, só passar. Essa aula tem 3 horas aqui. 3 horas, mas é para você estudar 30 minutos. Eles assim, para a cacafubira. Não precisa. Você vai estudar 30 minutos. Lembra que eu falei? Você vai pôr o cronômetro, 30 minutos, parou, cumpriu a meta. A meta é estudar 30 minutos, não é estudar as 30 Thaís, só pontuando que o ideal é que eles tentem assistir o vídeo de forma mais rápida. Se você não tem ainda a habilidade de escutar em 2x, que você escute em 1,5, tá? Mas assistam os vídeos de forma na velocidade mais rápida. Por quê? Isso também não é porque saiu da minha cabeça, nem eu quero que vocês terminem antes, não. É porque quando a gente assiste, geralmente, tá, pessoal? Só se a pessoa tiver um TDAH, que aí fica um pouco difícil. Mas, geralmente, quando nós assistimos uma aula, né, numa velocidade mais rápida, nós tendemos a prestar mais atenção. Nosso cérebro, ele tende a prestar mais atenção no assunto que está sendo estudado. Tá bom? Por isso que é para vocês assistirem a aula de forma mais rápida. Isso é neurociência, tá, gente? Isso é neurociência. Olha só, aqui eu tenho aqui, ó, opções de cronômetro, aqui onde o mouse está passando. Então, se você quiser também, ó, Pomodoro 30 minutos, você pode pôr o cronômetro aqui. Aí você tem que abrir em 2 telas, às vezes, para em uma tela você ter o cronômetro e na outra tela você conseguir ver o vídeo do YouTube. Então, aí terminou isso aqui, o que você vai ver aqui, ó? Tá vendo? Já terminei essa meta. Gente, a meta do dia é assistir as 3 horas de vídeo ou estudar 30 minutos do vídeo? Me fala aqui qual que é. Porque vai ter gente que vai me perguntar depois. Eu vou ter que estudar 3 horas. É 30 minutos. Então, estudou 30 minutos, você já checa aqui. Aí você fala assim, ó, ainda não acabei o assunto, vou querer mais tempo. Porque ele sabe que tem gente que vai ficar doido e vai querer estudar as 3 horas. Se você ficou doido e estudou as 3 horas, aí você vai colocar aqui, estudei o assunto todo. Mas se você fez isso, saiba que você está indo contra o método que a gente está ensinando. Então, você aqui, ainda não acabei o assunto, vou querer mais tempo. Aí ele já vai tirar daqui e aí ele vai colocar, ó, de novo, próximo estudo em 9/1/2024. Aí amanhã ele vai colocar de novo essa meta para mim. E aí ele vai vir aqui a próxima meta, que é o mesmo vídeo, tá? Para você continuar assistindo o vídeo aqui. E aí, conforme você for colocando que você finalizou a meta do dia, ele vai liberando para você. Deixa eu vir aqui. Aí, porque eu tive ter marcado aqui que eu tinha terminado tudo. Deixa eu voltar aqui. Aí, aqui para baixo, lembra que, outra coisa, aqui, tá vendo que aqui do lado, ele vai estar escrito aqui, ó, estude 30 minutos. Depois que você estudar, você vai ter que ver se ele vai estar te pedindo para você estudar. Aqui, ó, resumo. É o seu tempo para fazer resumo. Então, no mesmo dia, é 30 minutos por ciclo, né? Isso, Valéria, 30 minutos por ciclo, tá? No mesmo dia aqui, ó, tem resumo. Você já vai ter aqui, ó, 30 minutos para você trabalhar seu resumo. E tá vendo aqui, ó, já você vai ter 30 minutos para fazer a revisão do dia. Tá? Já tá aqui na plataforma. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que eu já fiz o resumo, ele já ticou aqui o resumo, porque eu já fiz a revisão, ele já marcou que a meta foi concluída, tá? Para ele aparecer a outra meta aqui, deixa ele atualizar aqui. Aí ele liberou. Concluir essa meta, aí ele já liberou a próxima aqui. Que aí aqui ele vai te dar o mesmo vídeo, mas é por quê? Para você assistir outros 30 minutos, que é outro ciclo de 30 minutos. Justamente para você pausar.
Então, concluí aqui, venho para cá fazer mais 30 minutos. Tá, concluí. Peraí. Concluí aqui, pronto. Aí ele já liberou o outro aqui, que são os mais 30 minutos. Então, acabou que nesse dia você vai assistir quase 2 horas desse vídeo. Aí, olha só, hoje você vai estudar isso, aí outro dia ele vai intercalando o PNI e tudo mais. Para estudar dessa forma é melhor pelo computador, né? Sim, você consegue acessar pelo celular, assistir os vídeos e tudo mais pelo celular, só que aí você não tem um aplicativo, você tem que ir pelo navegador normal, tá? Mas aí você consegue, mas vai ser melhor para você se você conseguir estudar pelo computador. Valéria, deixa eu ver o que a Valéria está perguntando aqui. A Valéria responde dos 30 minutos. Durante as revisões podem ser feitas em questões ou só rever os ativos? Só rever os ativos, porque você vai ter para resolver questão. No primeiro dia de estudo não tem questão, tá? Quando aparecer questão, vai aparecer aqui resolver exercícios e ele vai vir um ícone para você apertar para você resolver os exercícios dentro alguns vão ser dentro da plataforma, outros em algum link gratuito do Gran Cursos. Tudo gratuito, link gratuito, tá? E vai ter o dia da meta, que é para você só revisar, por exemplo, no último dia de estudo, que é junto com a revisão semanal, você vai resolver 50 questões. Aí você vem aqui em questões, praticar questões, aí você vai aqui, ó, o que eu estudei nos últimos 7 dias. Como aqui é um exemplo, eu não estudei muita coisa, né? Porque que aí já vai dar. Aí é só eu marcar aqui, e depois que eu terminar tudo, você tem que responder tudo. Se eu coloquei 25 questões, se eu não responder as 25, ele vai pôr sua pontuação lá embaixo, tá? E aí você precisa responder tudo. Aí quando você responder tudo, ele vai jogar a sua pontuação. E aí depois, no final, a gente vai conseguir ver os gráficos de vocês, que mostra aqui, assim, uns gráficos, ó, de como que foi seu desempenho. Então, é por aqui que a gente faz a análise de desempenho, tá? De vocês, e a gente vai dar o feedback no último dia do desafio, no dia 17. E lá no último dia, vocês vão ver que vai estar lá no desafio, no PDF do desafio, vai ter um dia que tem um simulado, que é lá no sexto dia, se eu não me engano. Aí vai ser aqui, ó, simulado, e aí ele não tá aparecendo aqui, porque eu sei que tem gente afobada e eu não liberei ele ainda, mas ele vai ser liberado no sexto dia. Aí ele vai aparecer aqui para você, aí é só você vir e resolver o simulado, baixar a prova. É uma prova da CES Gran Rio, pensando que muita gente vai fazer CNU. Tá? Quando a gente for dividir, a gente vai dividir. Quem for fazer prefeitura não vai fazer prova de CNU, tal, né? Gente, essa é a plataforma. A gente vai acompanhando vocês ao longo aí da semana. Sei que vão surgir dúvidas, certamente vão surgir dúvidas, mas vocês têm que manusear, separa um tempo para manusear essa plataforma para vocês conseguirem sentir como é que é, tá? Porque se você não sentir o jeito que é, você vai ter dúvida mesmo. Então, só para fechar na plataforma, essa é a carinha, tá? Aí você vai cadastrar seu e-mail e uma senha, vai entrar. Lembrando que sempre você vai ter que resolver, casando agora com os pilares que a Débora falou. Você tem lembretes diários da plataforma para te ajudar com a disciplina. Se você atrasar, tem jeito de você reprogramar lá a plataforma para você estudar mais em um outro dia. Essa é uma vantagem. Por exemplo, estou de plantão hoje. Hoje eu não consigo estudar muito. Consigo estudar só 1 hora. Então, aí você consegue replanejar para você estudar no dia seguinte mais tempo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. A gente finalizar aqui. A repetição, a gente aplica o pilar da repetição por meio das revisões. A simulação vai ser aplicada por meio do simulado da CES Gran Rio e dos exercícios da plataforma, e a análise de desempenho por meio desses links gerados, desses gráficos gerados que eu mostrei para vocês, tá? Antes da gente finalizar, que já é finalizando, só esqueci de mostrar para vocês a parte aqui que você pode calcular o tempo que você vai estudar conforme a sua realidade. Você pode vir aqui, ó, meu plano, editar horários. Aí aqui, ó, para mim, tá que eu vou estudar 3 horas todos os dias iguais. Mas vamos supor que eu trabalho em forma de plantão, eu não posso estudar todo dia às 3 horas. Aí você vem aqui, ó, segunda-feira. Ah, não, segunda-feira eu tô de folga, eu vou estudar 6 horas. Aqui eu vou estudar aqui 3 horas, aí você vai colocando terça,
uma hora, enfim. Aí você põe pronto, ele vai recalcular aquele cronograma seu e as suas metas conforme isso. Gente, mas de forma geral, aí eu vou pôr aqui para começar hoje, né? Aí ele vai recalcular e colocar lá de novo um cronograma baseado nessa carga horária que eu montei. E tem como você, se você teve um dia do desafio que você não conseguiu cumprir, você pode vir aqui em meu plano e colocar aqui, ó, replanejar atrasos. Aí ele vai rever os seus atrasos e organizar seu plano de novo para você conseguir cumprir as metas. Logicamente, gente, que o nosso desafio é para 7 dias. Se você for estudar todos os dias, ficar replanejando, você não cumpriu o desafio. É justamente para estimular a disciplina em vocês. Vocês têm que ser disciplinados e colocar uma meta de estudos diário, tá? Que girem em torno, em torno de 20 horas de estudos na semana, que é o ideal para cumprir agora essa meta. E é possível. Porque acho que a gente pensou? Você coloca 1 hora quando você acorda, 1 hora na hora do almoço e 1 hora à noite. Dão 3 horas por dia. Isso para quem às vezes até trabalha. Que aí acorda 1 hora mais cedo, vai dormir 1 hora mais tarde, estuda na hora do almoço. Você vai criando os seus tempos. Eu estudava, por exemplo, em vez de eu ir para o repouso 3 horas da manhã, quando eu trabalhava, eu trabalhava à noite, eu ia às vezes 4. Eu ficava 1 hora a mais. Porque o trem já estava ruim mesmo, eu já estava sem dormir, pelo menos eu ficava estudando. Ou às vezes o plantão dava uma aliviada lá por volta da meia-noite, eu ia estudar. Em vez de ler livro, bater papo, eu ia estudar. E aí você vai construindo o seu tempo. Gente, então eu quero despedir de vocês. Quero como mentora de vocês por esses 7 dias e somos um enfermeiro aprovados. Conte conosco, tá? Qualquer coisa vocês podem procurar a qualquer um dos administradores lá do grupo. Vamos cadastrar vocês agora, terminando, encerrando aqui, a gente vai cadastrar vocês. Chequem os e-mails. E amanhã eu quero ver vocês cumprindo o desafio, que amanhã de manhã eu já vou colocar o PDF para vocês. Vou colocar o PDF hoje e vamos lá, que eu quero ver quem que vai ganhar esses R$ 200, mais ainda uma consultoria conosco de 30 minutos, tá certo? Alguma dúvida a mais? A gente finalizar? Gente, vocês entenderam que é para preencher o arquivo, né? O do Google Forms, porque a gente precisa do e-mail de vocês. Vocês entenderam, né? Para vocês acessarem a plataforma. Aí a Maria Raquel já tá aqui, ótimo, Maria Raquel. Vai ser ótimo caminhar com Amém. vocês. Então, quero. Nossa hashtag qual que é? Sou EA. Então, vamos finalizar todos agora com a nossa hashtag. Deixa eu até procurar aqui. Aqui é o computador do meu marido, gente. Eu não tô achando a hashtag aqui. Mas vamos lá. Todo mundo aí. Sou EA, sou EA. Isso. Então, eu quero ver esse movimento nos stories, tá? Quando a gente liberar o grupo, em alguns momentos eu vou liberar o grupo rapidamente. Eu quero ver esse movimento de vocês, que estamos aqui para construir a sua aprovação. Gente, uma boa noite, um abraço. Vocês vão enviar o link para preencher? O link, David, envia de novo, por favor, aqui.